Hoje, a gente vai desvendar uma filosofia que ficou super famosa por causa da lei da atração. Só que, ao contrário do que muita gente pensa, a mensagem principal aqui não é sobre se esforçar mais, sabe? Ou sobre forçar um pensamento positivo. É algo bem mais simples e, no fundo, muito mais poderoso. E a gente começa com essa citação porque ela já quebra tudo, né? Ela vai totalmente na contramão daquela ideia de que é preciso lutar, de que é preciso forçar a barra para conseguir alguma coisa. A proposta aqui é outra. E se a chave de tudo não for o esforço, e sim o tal do alinhamento? Então, o livro que estamos falando é o Peça e Será Atingido, de Esther e Jerry Hicks. Ele apresenta os ensinamentos de uma consciência que eles chamam de Abraham. Mas olha, deixando a origem disso um pouco de lado, o conteúdo em si, ele praticamente redefiniu a lei da atração. A promessa aqui não é de mágica, é sobre dominar a própria energia através do alinhamento emocional. Ok, vamos mergulhar agora no conceito que é, sem dúvida, o mais importante de toda essa filosofia. Aquela ideia de só pensar positivo fica para trás. O mecanismo que o livro propõe é muito mais sobre o que se sente do que sobre o que se pensa. E aqui está, a premissa central é essa. Não se trata dos desejos que a gente tem de vez em quando, ou daquilo que se fala da boca para fora. O que conta mesmo é o estado emocional constante, a vibração que predomina na maior parte do tempo. Tá, mas qual a diferença na prática? O desejo pode ser um pensamento rápido, tipo, eu quero mais dinheiro. Já a vibração é o sentimento que se carrega sobre dinheiro a maior parte do tempo. E esse sentimento pode ser de falta, de medo, de estresse. A manifestação, segundo essa lógica, responde a esse sentimento constante e não ao pensamento que passou pela cabeça. A mecânica por trás disso é vista mais ou menos assim. Tudo no universo é energia. As nossas emoções funcionam como um termômetro, sabe? Elas indicam em que frequência essa nossa energia tá. Os pensamentos criam essas emoções e são elas que mostram se a gente está vibracionalmente perto ou longe daquilo que se deseja. O livro organiza todo o processo de criação em 3 passos bem diretos. E é bom a gente entender como essa tríade funciona, porque é exatamente aqui que muita gente se confunde. Os passos são: primeiro, pedir; segundo, a fonte responder; e terceiro, permitir. O mais curioso é que, segundo o livro, os 2 primeiros são automáticos, não exigem esforço nenhum da nossa parte. O verdadeiro trabalho, o grande desafio, está inteirinho no terceiro passo. O ato de pedir não é um ritual formal, é algo constante, quase subconsciente. Quando se sente a falta de alguma coisa, automaticamente se pede o contrário. Sentir solidão já é um pedido de conexão. Sentir dor já é um pedido de alívio. A vida, o universo, entende o pedido sem que precise ser dito em voz alta. E assim que o pedido é feito, a resposta é criada, na hora. Pensa nela como uma estação de rádio que já está no ar, transmitindo. A música já está tocando, existindo ali como uma possibilidade. O problema nunca é a resposta em si, ela já foi dada. A questão é, será que a gente está na sintonia certa para conseguir ouvir? E aí a gente chega no ponto crucial: permitir. Permitir é basicamente parar de resistir, é parar de duvidar, de se auto-sabotar, de focar o tempo todo na ausência daquilo que se quer. E como se faz isso? A única maneira é melhorando o próprio estado emocional. Nem que seja só um pouquinho. Mas tá, como é que se melhora o estado emocional na prática? Para ajudar nesse processo de permitir, o livro apresenta uma ferramenta muito poderosa: a escala emocional. Ela serve como um mapa para a gente entender onde está e qual é o próximo passo. Lá na base da escala, a gente encontra as emoções de frequência mais baixa, como medo, culpa, raiva, desespero. Esses são estados de muita resistência, onde o fluxo de bem-estar fica praticamente bloqueado. Subindo um pouco, a gente já encontra emoções como esperança, uma certa expectativa ou até mesmo neutralidade. Aqui, a resistência já começa a diminuir, e a porta para a permissão começa a se entreabrir. E lá no topo, claro, estão as emoções de mais alta frequência, onde a resistência é quase zero. Alegria, amor, liberdade, gratidão. Esse é o estado de alinhamento total, de permissão completa. Agora, a parte realmente libertadora sobre essa escala é a seguinte: ninguém precisa pular do desespero para a alegria. Isso é quase impossível. O objetivo é só subir um degrau de cada vez. Sair da raiva e sentir frustração já é uma vitória. A meta não é a perfeição, gente, é o alívio.
E por falar em ferramentas práticas, o livro sugere um exercício bem simples para treinar a mente a encontrar esse alívio e, com isso, conseguir subir na escala emocional. É a caixa das coisas boas. A ideia é muito simples. Sempre que alguma coisa fizer sorrir, trouxer um alívio ou for um pouquinho melhor do que o esperado, anota-se num papel e guarda na caixa. Pode ser algo mínimo, como hoje o trânsito fluiu bem, ou lembrei de uma música que me deixou feliz. E este é o ponto mais importante, que muita gente acaba ignorando. O propósito da caixa não é ser um diário de dias perfeitos. É uma ferramenta de treinamento do foco. É como uma academia para a mente. Ela serve para, nos momentos difíceis, ser aberta e lembrar que nem tudo está errado, ajustando a vibração e permitindo o alívio. No final das contas, o que essa filosofia propõe de verdade é um caminho de gentileza consigo mesmo. É algo que passa muito, mas muito longe daquelas interpretações distorcidas sobre positividade tóxica. É fundamental entender o que essa abordagem não defende. Não é sobre fingir que tá tudo bem, de jeito nenhum. Não é sobre ignorar a dor ou sentir culpa por estar triste. Muito pelo contrário, é sobre reconhecer que toda emoção é válida, que toda emoção é um indicador. O impacto que esse trabalho teve e ainda tem, vem daí. Ele tira das costas o peso de ter que controlar os pensamentos. Ele ensina uma gentileza emocional, dá permissão para sentir o que quer que se esteja sentindo e mostra que o caminho para permitir não é a felicidade forçada, mas sim um alívio genuíno. Se a gente tivesse que resumir tudo numa única ideia, seria esta: a resistência que é gerada pelas emoções negativas bloqueia o fluxo. Encontrar qualquer forma de alívio, por menor que seja, é o que abre as comportas e permite que o bem-estar, que é natural, possa chegar. E isso nos deixa com uma reflexão final. Talvez o foco sempre tenha sido colocado demais em como pedir, quando o verdadeiro desafio sempre foi aprender a receber, a permitir. E talvez esse grande aprendizado comece com o passo mais simples de todos, a decisão de buscar um pequeno alívio, um pouquinho de bem-estar, aqui e agora.